Seja bem-vindo à nossa aula 3 do Workshop Treinamento Eficiente. Eu estou muito feliz de te receber aqui, porque se você está aqui é porque você quer mesmo dar o próximo passo na sua carreira profissional. Significa que tudo que já ensinamos para você faz sentido, e o que você viu como realmente a capacidade de gerar resultados de emagrecimento para o seu aluno está na sua mão. Nós já tivemos 2 aulas explicando para você os conceitos básicos do treinamento eficiente. Na aula de hoje, nós vamos mostrar métodos de avaliação para você utilizar e que vão realmente retratar o resultado do seu aluno. Além disso, vamos mostrar como funciona a adequação dos 5 conceitos básicos do treinamento físico para o emagrecimento na prática, ou seja, em uma prescrição ideal de treinamentos. Vou te explicar agora como serão os próximos dias do workshop. Na segunda-feira, dia 12 de março, nós vamos liberar a aula 4, onde explicamos como você dar o próximo passo na sua carreira profissional. E neste mesmo dia, abrimos as vagas do nosso curso completo e avançado de treinamento eficiente, voltado para o emagrecimento, que ficarão abertos até dia 18 de março. E nesta próxima semana teremos também um webinário ao vivo para os participantes do workshop. Será na quinta-feira, dia 15/3, às 20h30. Antes disso, deixa eu te contar agora uma história que mudou a minha vida completamente e que me faz enxergar coisas que eu não fazia ideia na minha profissão. Existiam 2 personal trainers. Os 2 se formaram na mesma faculdade no mesmo ano. Ambos fizeram pós-graduação. Atualmente, os 2 trabalham na mesma academia. A diferença é que um tem 2 alunos e ganha R$ 800 por mês, e o outro tem 15 alunos e ganha R$ 7.200. A pergunta que fica é: como 2 profissionais com um caminho tão parecido tiveram resultados tão diferentes? O que faz você ter resultado tão melhor do que a média? Depois de descobrir a resposta, minha vida mudou e hoje vai mudar a sua vida também. A grande diferença é que este personal trainer gera resultado para os alunos. Ele não está lá para prescrever exercícios aleatórios e conferir se a execução do exercício está certa. Ele está lá todos os dias atendendo cada aluno para entregar o resultado que eles desejam e precisam. Ele realmente está mudando a vida dos alunos. Tem gente que reclama que as pessoas acham personal trainer um serviço caro. Você já viu alguém que emagreceu com o trabalho do personal trainer dizer que é caro? Ou dizer que não vale a pena? A única coisa que eu vejo são alunos satisfeitos falando que a vida mudou de vez de começarem a treinar com o personal. Eu já sei qual é a sua maior dúvida agora. Como eu gero os resultados para os meus alunos? A resposta para essa dúvida é a seguinte: você precisa aprender, você tem que obter este conhecimento e ninguém pode fazer isso por você. Você tem que estudar, ler livros, ler artigos, participar de cursos. E quando os profissionais descobrem isso, que os 2 maiores problemas da vida do personal trainer acontecem. Fique atento no que eu vou falar agora, que se você conseguir resolver esses 2 problemas, nada vai te impedir de chegar no novo nível profissional. Quando explicamos a importância de capacitar-se com conteúdo de qualidade, o problema que ouvimos é: eu não tenho tempo. Como você quer ter mais alunos, quer ser mais valorizado, quer ter mais qualidade de vida, se você diz que não tem tempo para o básico? Como você quer entregar resultados para o seu aluno, se você diz que não tem tempo para descobrir o que ele precisa? Os profissionais que usam tempo como desculpa já estão fadados a serem medíocres o resto da vida. Sim, medíocre. Medíocre é estar na média, e se você pretende estar na média, você será medíocre. Usam esse discurso para não sair da zona de conforto e continuam vivendo a mesma vida de sempre. Preferem gastar o seu tempo reclamando do que se desenvolvendo. Esqueça disso. O que falta não é tempo, é prioridade. Se a sua prioridade é se tornar um profissional de alto nível, você vai conseguir se organizar para isso. Agora, se isso não for prioridade, vale mais a pena gastar seu tempo com Instagram, Facebook e WhatsApp. O segundo maior problema dos profissionais, e muito comum de ouvir, é: eu não tenho dinheiro. Participar de cursos, palestras e comprar livros é preciso investir dinheiro. Só que veja bem, não é gastar, é investir. Isso significa que se você souber o que está fazendo, esse dinheiro vai voltar para você. Ninguém nunca conseguiu dar um grande salto na carreira sem gastar um centavo. E o que mata o profissional de educação física no Brasil é pagar mensalidades abusivas de universidades. Alguns ainda pagam pós-graduações para terem títulos de especialistas e ainda assim não aprenderam o que precisavam para alavancar a carreira. E em algumas oportunidades, muito mais acessíveis do que as mensalidades dessas instituições, o que podem trazer o conhecimento que eles precisam, eles não aproveitam. Se você ainda tem dúvidas que dinheiro não pode ser desculpa para nenhum personal trainer que quer se diferenciar, eu vou fazer um cálculo rápido com você. Imagine que você mora numa cidade pequena, onde o personal trainer em média cobra R$ 30 a hora. Um aluno que faça 2 aulas por semana paga em média R$ 240 por mês. Raríssimos são os casos que o aluno faz apenas um mês. Então, se você considerar que vai fazer um bom trabalho e ele ficar com você por pelo menos 6 meses, ele dará um retorno de R$ 1.440 para você. Agora veja, apenas um aluno
pode dar um retorno de R$ 1.440 para você. Se pagar qualquer valor menor que esse para aprender algo novo, que faça diferença na sua vida e que faça você conquistar pelo menos um aluno, você já está no lucro. Fora que conhecimento nunca vai embora e você vai poder replicar até chegar no nível que você quer. Enfim, a grande chave que eu quero te ensinar hoje é que se você alguma vez usar as desculpas que não tem tempo ou não tem dinheiro, você já está fadado a ser um profissional medíocre. Por isso que os profissionais medíocres fazem. Se você quer ser assim, não tem problema, mas não adianta você achar que um dia vai mudar na sua vida e você vai passar a ter vários alunos sem fazer nada diferente. Isso não acontece para ninguém. E foi pensando em tudo isso que nós criamos o nosso curso completo Treinamento Eficiente. Sabemos dos maiores problemas que o personal trainer para aprender os conceitos que vão gerar resultado para os alunos. Resolvemos ensinar tudo de maneira bem prática, direto ao ponto e com fácil aplicação. E o verdadeiro atalho para os profissionais que querem crescer na profissão de maneira rápida e agregar valores para os seus alunos. Não é uma questão de ter mais alunos e sim criar um impacto positivo na profissão. Elevar o status do profissional de educação física. Nós podíamos guardar todo esse conhecimento gerado só para nós e construir a nossa carreira sem mostrar nada a ninguém. Mas isso só daria a possibilidade de impactar a vida de 15 ou 20 alunos no máximo, que seriam nossos alunos de personal trainer. Mas ensinando isso aos profissionais, o nosso impacto é exponencial e assim a gente muda mais vidas e realmente mostra o valor do personal trainer. E sem falar o que não falta é trabalho neste mercado rico e em ascensão que estamos. O curso completo e avançado Treinamento Eficiente reúne os principais conceitos do treinamento físico voltado para o emagrecimento. Você vai se tornar um verdadeiro expert nesta área. E nós vamos dar a chance de você fazer parte da nossa nova turma a partir de segunda-feira, dia 12 de março. Logo de manhã eu te enviarei um e-mail avisando que as inscrições estão oficialmente abertas e você finalmente vai poder se juntar a essa turma de profissionais que estão mudando o contexto da profissão. As inscrições ficarão abertas até no máximo dia 18 de março, então não perca essa chance de se inscrever. Como somos só 3 instrutores do curso, não teremos uma turma muito grande, para podermos trabalhar diretamente com cada um dos inscritos. Na última vez que abrimos as vagas para este curso, foi um boom de inscrições logo nas primeiras horas de abertura. Como sempre acontece a mesma coisa, eu já vou avisando, que não haverá exceções, então quem quiser garantir a vaga tem que se atentar. Se você ainda tem dúvida de se inscrever, vou aproveitar para te dar 4 boas razões para tornar uma iniciativa na segunda-feira. 1. Este é um curso 100% online. Você poderá acessar quando quiser e de qualquer lugar que tenha acesso à internet. 2. Você terá acesso vitalício, ou seja, você poderá acessar as aulas por tempo indeterminado, pode assistir no seu próprio ritmo. 3. É um curso 100% baseado em ciência. Lá nós reunimos todos os conceitos do treinamento físico que são comprovadamente eficientes para o emagrecimento. 4. Você terá atualização constante do conhecimento. Como a ciência evolui e novos estudos e métodos são publicados frequentemente, nós atualizamos o curso constantemente para deixar você 100% atualizado. Eu acredito que você já tenha tomado a sua decisão, então aguardo você na segunda-feira, dia 12 de março. E como já falamos anteriormente, vamos ensinar você agora como avaliar os seus alunos, mostrar prescrição do treinamento na prática e ensinar conceitos básicos do metabolismo do seu aluno. Como medir os resultados do meu aluno? É isso que eu vou tentar esclarecer para vocês hoje, nessa parte da nossa aula, para esclarecer de vez aí metodologias que você deve e não deve utilizar, tá certo? Então, primeiro, por que a gente tem que estar falando desse conceito? Por que avaliar o nosso aluno, né? Tem 3 motivos básicos para isso. Primeiro, para você analisar a evolução do seu aluno, saber que ele está evoluindo naquele treinamento que você prescreve. Outra coisa, para mostrar a eficácia do seu treinamento, tanto para o seu aluno, tanto para você saber se está dando resultado, o que você está fazendo. E por último, para você sempre se basear em dados e não só na análise qualitativa. A análise qualitativa, que é o visual, quando você vê o seu aluno, também é importante. Mas é importante você ter alguns dados para basear esse resultado, tá? E hoje a gente tem diversos métodos aí para avaliar o percentual de gordura do nosso aluno, a composição corporal do nosso aluno. A gente tem aí os mais famosos, que é a bioimpedância, as dobras cutâneas, né, com adipômetro. A gente tem aquelas fórmulas que a gente utiliza para analisar o percentual de gordura. E tem também aqueles mais caros e menos convencionais, que é o DEXA, o BodyPod, a pesagem hidrostática. E o que a gente tem que ter em mente antes de mais nada, vendo todos esses métodos aí? Todos os métodos são uma estimativa, tá? Então não existe um método de mensuração de percentual de gordura que não seja uma estimativa, a não ser que você faça a dissecação, né? Que é o que a gente faz com cadáveres para você ter certeza de qual é o percentual de gordura do seu aluno. Mas isso não vai acontecer na realidade, né? Então,
Tenha isso em mente antes de mais nada. Tudo é uma estimativa, tá? E eu gosto muito de usar o exemplo do DEXA para dar o meu primeiro ponto para vocês aqui. Que todo método é uma estimativa e por isso que a gente não pode levar muito a sério os resultados que a gente vê utilizando esses métodos. E por que eu uso o DEXA? Porque o DEXA é um dos métodos mais ovacionados aí, mais bem vistos pelas pessoas, pelos profissionais, falando que é como se fosse o padrão ouro de qualquer medida. E ele pode até ser usado como padrão ouro, quando ele é misturado com outros métodos, quando você utiliza ele e mais outros métodos. E esse estudo aí, que eu ressaltei para vocês hoje, ele mostra muito como que se você utiliza só o DEXA como medida de percentual de gordura, você pode frustrar você e o seu aluno. Então, às vezes você fala assim, não, vale a pena fazer lá, pagar R$200 para fazer uma análise DEXA, para a gente poder ver realmente seu percentual de gordura. E isso é o DEXA, que é um dos métodos que a gente vê que é mais bem vistos, imagina com os outros, tá? Que são menos precisos do que o DEXA ainda, que a gente está falando de bioimpedância, até de dobras cutâneas, das equações que a gente utiliza para dobras cutâneas, todos esses métodos são piores que o DEXA. E olha os resultados que o DEXA mostra nesse estudo. A gente tem ali uma análise na linha de baixo, na linha horizontal, você vai ver o percentual, a diferença que foi feita assim, uma intervenção com pessoas de emagrecimento e depois de um certo tempo, eles viram qual que foi o resultado dessa intervenção, tá? Então, na linha horizontal, você vai ver o resultado medido através do DEXA, tá? E na vertical, você vai ver o padrão ouro de avaliação aí, que utiliza o DEXA mais outras medidas de avaliação também. E aí, perceba a diferença brutal que a gente tem em algumas pessoas aí que foram medidas. Então, eu destaco esse ponto aí, com essa seta vermelha, que olha só a diferença. No método padrão ouro ali, de 4 compartimentos, utilizando 4 métodos diferentes, a diferença de percentual deu de mais 5% de gordura. Ou seja, as pessoas ganham, esse indivíduo específico desse ponto ganhou 5% de gordura. Enquanto pelo DEXA apenas, essa pessoa perdeu 5% de gordura. Então foi assim, o inverso, né? Enquanto não você vê que ele ganhou, o outro perdeu. Então, se esse é o seu aluno, por exemplo, e você utiliza o DEXA para medir o percentual dele, você vai estar tendo uma medida enganada. E você não vai ter certeza que o resultado o seu trabalho está fazendo esse resultado, né? E aí você pode falar, pô, mas isso é um ponto fora da curva. A gente vê que tem uma linha ali, uma tendência que mostra que as medidas são bem equalizadas, digamos assim. Mas, gente, tem vários pontos fora da curva se a gente analisar esse gráfico. E o problema todo é que se os seus alunos forem esse ponto fora da curva, você já está prejudicado por causa disso, porque você está utilizando um método que não é bom para utilizar entre indivíduos. E é isso que eu quero mostrar para vocês com esse gráfico também. Quando você faz uma análise de grupo, uma média de grupos, esses métodos todos que eu falei vão ser ótimos, que na média ali a gente consegue ter uma ideia muito boa de qual que é o percentual, da diferença de percentual. Porém, quando a gente analisa de indivíduo com ele mesmo, é muito difícil a gente ter essa precisão. A gente vai ver aí erros de 5% a 10% de percentuais, né, de diferença entre uma medida e outra, do mesmo método. Né? Então, significa que, por exemplo, você mediu o seu aluno hoje com DEXA, você mede ele amanhã, ele vai estar com 5% de diferença. Ou até utilizando dobras cutâneas ou bioimpedância, pode chegar a uma diferença brutal dessa. E aí eu vou mostrar para vocês outras recomendações. E aí tem aí o nosso famoso método de dobras cutâneas. Será que eu devo utilizá-lo na minha prática? Esse estudo aí que eu trago para vocês fez uma crítica para esse método, porque basicamente ele disse assim, o método de dobras cutâneas, principalmente usando a equação de Pollack de 3 dobras, foi um método desenvolvido lá nos anos 60. E a população naquela época é totalmente diferente do que a população é hoje, né? A gente vê os níveis de obesidade como já cresceram, então o padrão da época já é diferente do padrão de hoje. E eles foram analisar como que seria uma curva de análise utilizando o método do Pollack. E aí o que eles viram? Eles traçaram esse gráfico, e aí essa linha vermelha seria a avaliação através do método do Pollack de 3 dobras, tá? Então ele seguiria essa linha de estimativa de percentual de gordura, tá? Só que qual que seria a linha ideal, qual que seria a linha correta, real daquelas pessoas? Seria se seguisse a linha verde, tá? Por quê? Porque não foi um método desenvolvido para pessoas acima do peso. Foi um método desenvolvido para pessoas que estão ali com peso normatizado, né? Porque a população mudou muito durante esse tempo. Hoje em dia a obesidade é bem diferente do que era anteriormente.
E aí você precisará normatizar essa equação para você conseguir um resultado real para certos alunos. Mas eu vou dar uma recomendação mais específica e mais prática para você utilizar com dobras cutâneas. Então não se atente a isso ainda não, tá? Isso é só para mostrar que muitas das equações que a gente usa, a principal, por exemplo, pode estar dando resultados errados sem a gente saber, tá? Então vamos lá, de recomendação para avaliação do nosso aluno, para resultados de emagrecimento, o que eu recomendo para vocês? Primeira coisa, não se apegue ao percentual de gordura, tá? Não precisa ter certeza exata de qual é o percentual de gordura do seu aluno. Você pode utilizar esses métodos, bioimpedância, dobras cutâneas, as equações, para estimar, para ter uma ideia, mas não se apega tanto a esse resultado, porque isso pode prejudicar a sua análise, tá? E aí, o método que eu gosto de utilizar para ter certeza, né, para ser o nosso tira-teima do nosso trabalho, é a mensuração da circunferência abdominal. Porque, gente, basicamente, se a circunferência abdominal diminuir, significa uma perda de gordura. E se ela aumentar, significa um ganho de gordura. Porque por mais que a pessoa esteja treinando musculação, ela dificilmente vai expandir ali a região abdominal dela por causa de uma hipertrofia muscular, né? Então é muito difícil a gente ver um aumento da circunferência abdominal se não for por acúmulo de gordura. E por isso que esse método é tão prático assim. E aí, numa análise dessa, imagina que você tem o peso e a diferença de circunferência abdominal do seu aluno. Então você pesou ele e pegou a circunferência abdominal dele no primeiro dia de trabalho e depois de 3 meses você tem a diferença que deu nessas duas mensurações. Você pode tirar várias conclusões só utilizando essas duas medidas, sem utilizar dobras cutâneas, sem utilizar nada. E nessa tabela aqui eu vou te mostrar quais que seriam essas. Por exemplo, se o peso do seu aluno diminuiu e a circunferência abdominal aumentou, você já pode dizer o seguinte: circunferência aumentada significa aumento da gordura corporal do seu aluno. Seu aluno não aumentou a gordura corporal porque ganhou massa muscular, certo? E se ele está diminuindo o peso enquanto está aumentando a circunferência abdominal, significa que ele está perdendo massa muscular. Então esse é um caso que você tem que mudar bruscamente o que você está fazendo com o seu aluno, porque ele está tendo um acúmulo de gordura enquanto ele perde músculo. E isso é o pior cenário possível para os nossos alunos. Outro cenário seria, por exemplo, ele está mantendo a circunferência abdominal, mas está perdendo peso. E isso não é legal, porque significa que assim, a gordura não está tendo nenhuma modificação, mas beleza. Mas se ele está perdendo muito peso, significa que ele está perdendo massa muscular, tá? Então, se ele perde os dois, se ele perde peso e circunferência abdominal, se ele está perdendo circunferência abdominal, você já pode dizer que ele está perdendo gordura, tá? A gente pode concluir isso, tá? Com tranquilidade. Entendeu? Então aí você vai ter várias outras possibilidades que eu não vou ficar aqui explicando uma a uma, né? No nosso treinamento avançado, treinamento eficiente, a gente até vai a fundo, mas hoje a ideia é te passar o conceito para você poder aplicar e sem a gente gastar muito tempo para poder te ensinar esses conceitos, tá? De dobras cutâneas, o que eu mais gosto de fazer é utilizar elas como forma de avaliação, mas utilizar só a soma das dobras cutâneas, não colocar elas em nenhuma equação. Tá? Eu posso até colocar na equação, se eu quiser ali, uma curiosidade de saber, como uma avaliação paralela, mas a principal que eu uso é o somatório. Porque, gente, quando a gente faz ali, a gente pega as dobras dos nossos alunos, independente de qual percentual que vai dar no final, a gente está separando o tecido de gordura do nosso aluno. E se a gente tem essas medidas e depois a gente analisa qual que foi a diferença dessas medidas, a gente já pode concluir se ele está emagrecendo ou não. Então, se o seu aluno ele não está diminuindo as dobras cutâneas, se o somatório dele está o mesmo ou está aumentando, significa que ele não está emagrecendo. É bem simples assim, bem direto ao ponto, e é muito mais eficaz se a gente quiser mensurar emagrecimento do que se a gente ficar analisando percentual de gordura, tá certo? O problema é que a gente foi ensinado a utilizar o percentual de gordura desde o início, sendo que não é um método tão validado assim para a gente estimar de um indivíduo só, tá? Então, fechando essa parte de avaliação, vamos falar um pouco da prescrição de treinamento na prática, tá? Por que eu separei essa parte dessa aula? Porque a gente já falou de diversos conceitos aqui, o Vitor na última aula foi a fundo nesses conceitos de treinamento físico para emagrecimento, só que muitos profissionais ainda ficam na dúvida de como que eu vou aplicar isso na prática, como que eu vou usar esses 5 conceitos fundamentais na prática. E é isso que eu vou tentar sanar para vocês aqui hoje, tá? Então, a ideia fundamental que a gente passou, né? Qual que é o primeiro conceito básico aí do treinamento eficiente? É você utilizar a musculação. Por quê? Porque a musculação ela vai ser o que vai estimular o ganho de massa muscular ou pelo menos a preservação. Então, quando a gente fala de ganho de massa muscular, o que a gente tem que focar num treino de musculação, né? E aí eu separei aqui alguns tópicos que são as dúvidas mais frequentes
E eu resumi bem essa parte, tá, gente? Isso aqui é um curso inteiro para você saber a fundo, para você manipular cada uma dessas variáveis. E tem muitas outras variáveis que também vão estar nesse contexto que você vai ter que manipular. Mas eu quero dar uma ideia básica, eu quero que você saia daqui com uma mensagem positiva e com uma mensagem que você consiga aplicar hoje. Então eu peguei esse caso aqui de um indivíduo iniciante que nunca fez treinamento nenhum antes na vida, como que você deve fazer um treinamento com ele. A frequência semanal seria a quantidade de sessões que você trabalha a mesma musculatura numa semana. O ideal seria 2, tá? 2 vezes por semana a mesma musculatura seria um treino ideal para o aluno. Porém, a gente vê que muitas vezes o aluno não vai ter essa disponibilidade, então uma já dá para ter um resultado bem legal. 2 seria o resultado otimizado, tá? Para um aluno iniciante, a gente está vendo um volume semanal de séries de pelo menos 10 séries para cada agrupamento muscular. Então seria basicamente você fazer 5 séries para peitoral numa sessão e 5 séries para peitoral na outra sessão. Isso já é o volume aí ideal para a hipertrofia do aluno, tá? Pode ser que ele precise de mais para ser uma hipertrofia otimizada, mas esse daí já é o volume mínimo que você tem que ter em mente para o seu aluno ter bons resultados, tá? Intensidade, eu sempre recomendo a fadiga muscular. Quem me conhece sabe que eu não sou uma pessoa que recomenda para todos os alunos para atingir a real fadiga do músculo em todas as séries. Mas por que a recomendação geral que a gente passa nessa parte da nossa aula aqui é de atingir a fadiga? Porque 95% dos alunos, de acordo com os nossos estudos aí de análise desse fator, mostra que 95% dos nossos alunos não sabem o que é fadiga muscular. Eles não sabem qual que é a carga que eles precisam para atingir a fadiga muscular. Então, se você fala para ele assim, atinge a fadiga muscular, ele não vai chegar lá, vai chegar bem perto disso, ok? Mas isso já é o suficiente para você estimular no seu treinamento. A gente vê que é quase impossível o seu aluno chegar na fadiga muscular se ele é um iniciante e se ele não conhece aí muito sobre treinamento, se não conhece muito o corpo dele. Então a gente utiliza isso só como um padrão de intensidade para o seu aluno não fazer um treino muito submáximo, né? E já ter aí alguns resultados otimizados desde as primeiras sessões de treinamento. A progressão ela tem que ser contínua e estratégica. A gente está falando aqui de aumentar as cargas gradativamente. No aluno iniciante a gente pode fazer até semanalmente esse aumento. E ela também tem que ser estratégica do ponto de vista de uma boa periodização, né? Você tem que saber periodizar o treinamento do seu aluno, principalmente na musculação, para você sempre saber o volume que você está utilizando de treino, se ele está muito alto, se está muito baixo. E isso aí é uma coisa bem específica, mas que vale a pena você ficar de olho, tá? A recuperação que é indicada pelo menos 48 horas de recuperação para cada agrupamento muscular trabalhado. Então, se você trabalhou um músculo hoje, dá pelo menos 2 dias de intervalo para trabalhar ele novamente, tá? E o que eu falo sobre aderência é para você fazer de tudo para o seu aluno aderir ao seu treinamento. Não adianta nada a gente focar nesses fatores acima se no final das contas o aluno não consegue executar o treinamento. Então, essa é a recomendação geral de como funciona um treinamento de musculação para ganho de massa muscular. E como é que vai funcionar um treinamento focado na otimização de queima de gordura? Porque a gente sabe que parte do nosso treinamento físico é focado na queima de gordura. E como é que a gente faz isso? Primeiro, favorecer os exercícios multiarticulares. Os multiarticulares vão ser os exercícios que vão utilizar a maior massa muscular do corpo. Então, porque eles vão estar utilizando diversos grupamentos num exercício só. Então, são os exercícios que você deve priorizar. Se o seu aluno tem muito tempo e ele faz várias sessões durante a semana, você pode incluir os isolados também, que não tem problema nenhum. Mas se ele tem tempo curto, favoreça sempre aos multiarticulares. Vão ser os grupamentos que vão ser mais recrutados, né? Vão ter maior recrutamento de massa muscular. E isso vai ajudar na queima de gordura, tá? Outra estratégia legal é sempre favorecer o estresse metabólico. E aí você pode utilizar aí estratégias, métodos como drop set, rest pause, que são métodos que vão aumentar o estresse metabólico na musculatura. E isso já tem um indicativo de ser um fator que favorece muito a otimização da queima de gordura, tá? E por último, favoreça também a intensidade. A gente já tem ali as análises científicas mostram que treinos que favorecem a intensidade tendem a favorecer maior queima de gordura, tá? Então, foque bastante na intensidade, que vale a pena se o objetivo do treinamento é otimização de queima de gordura, tá? Esses são os 3 fatores básicos. E agora vamos pegar esses conceitos e vamos levar para a prática. O que a gente vai fazer com o aluno na prática, tá? Então, uma dica, né? Uma recomendação. Os treinos mais curtos podem gerar mais aderência ao seu aluno. Se ele é aquele aluno que não gosta de treinar, que ele não tem paciência para ficar na academia, que ele não tem paciência, às vezes, para fazer um treino de 1 hora,
você pode tentar favorecer treinos curtos para tentar ajudar ele a aderir ao treinamento, tá? Essa é só uma dica rápida, tá? Mas para os alunos que gostam de treinar, não tem problema você fazer treinos mais longos, você pode até ajudar mais ele ainda se você tiver mais tempo para treinar com ele, tá certo? E aí, dando sequência aqui, na prática mesmo de um programa de treinamento, o que a gente pode fazer ali? Quais são as estratégias para a gente utilizar isso na prática? Aí está um programa exatamente da maneira que eu expliquei para vocês, com aquele volume de treino. Então, assim, um treino ideal para o iniciante hipertrofiar, por exemplo, favorecer a hipertrofia dele, né? Um aluno que está começando agora. E aí, se você quiser utilizar as técnicas que eu falei depois de otimização de esquema de gordura para otimizar esse resultado, o que você pode fazer? Você pode aumentar o estresse metabólico. Veja que aí eu passei a utilizar ali duas técnicas, né? Que é o drop set e o rest pause, e também diminuir o intervalo de recuperação do aluno. Isso já ajuda ele a ter um maior estresse metabólico que pode favorecer para a queima de gordura. Outra coisa que eu posso implementar no treino, eu posso deixar ele mais intenso, diminuir um pouco o volume, mas aumentar a intensidade. Isso pode favorecer um pouco mais a queima de gordura. Ele vai fazer um treino com menos repetições, só que com mais carga nesse caso aqui, e vai favorecer muito mais os multiarticulares do que monoarticulares. Tá? Então esse seria uma outra variação do treino, um treino mais enxuto, um treino mais curto, porém intenso, para a gente favorecer aí a queima de gordura enquanto a gente estimula a hipertrofia do nosso aluno. Tá certo? E recomendação de como estruturar o HIIT. Como é que você encaixa o HIIT na rotina do seu aluno? A gente vê que as pessoas têm muita dificuldade, porque o HIIT é uma modalidade muito intensa e muito desgastante. Então você às vezes não vai conseguir fazer o HIIT junto com um treinamento de musculação para membros inferiores. E como é que você pode encaixar o HIIT na prescrição? Então, a primeira dica que eu dou é às vezes você separar um dia do treinamento do seu aluno específico para o HIIT. Vai ser o dia que ele vai fazer o HIIT, aí você pode fazer alguns outros exercícios paralelos, como um abdômen, ou pode fazer às vezes um treino mais enxuto de musculação e não utilizar membros inferiores, dependendo da modalidade de HIIT que você utilizar. Né? Se for corrida, por exemplo, ou bike, você provavelmente vai querer não treinar membros inferiores nesse dia, tá? O que você pode fazer é substituir os exercícios de perna pelo HIIT e aí já utilizar o HIIT como se fosse um treino de perna, porque a gente já viu aí que na literatura científica tem evidências que o HIIT ajuda na hipertrofia muscular. Então, às vezes, se o teu tempo é curto, utiliza o HIIT para você favorecer também uma otimização do esquema de gordura, ao mesmo tempo que você está otimizando o ganho de massa muscular, certo? E também utilizar a técnica que a gente chama de HIIT, né? Seria basicamente você utilizar o conceito do HIIT nos exercícios de musculação. Essa é uma técnica específica que a gente vai até bem a fundo dela no nosso treinamento avançado, treinamento eficiente, só que você pode utilizar esse conceito para musculação, o conceito do HIIT para musculação. E aí fica fácil de você incluir ele no seu treinamento, na sua prescrição, tá? E outra dica que eu dou é você variar o HIIT ao máximo, tá? A gente passou um livro para você com 10 protocolos que você pode utilizar. E aí são diversos métodos diferentes que você pode estimular o seu aluno. Então não fica preso a um protocolo só. Utiliza vários, vê o que o seu aluno gosta mais, vê o que o seu aluno consegue fazer melhor e passa a se basear nesse método, tá certo? E como que você inclui a parte do aeróbico contínuo, né, dentro da sua prescrição? Como que você pode incluir? E aí, a primeira recomendação é você utilizar o aeróbico contínuo em dias voltados para a recuperação, que é onde você pode fazer uma intensidade mais moderada, que é onde você pode fazer um treino não tão intenso e às vezes você já não tem mais musculatura para trabalhar naquele dia, então pode ser um dia bom para você fazer um aeróbico contínuo de intensidade moderada. Foque bastante esse tipo de treino para pessoas que gostam de fazer treinamento aeróbico, né? Principalmente que gostam de corrida, de treinamento de ciclismo, porque essas pessoas vão ser favorecidas dessa prática. E também procure focar mais essa técnica para quem tem mais disponibilidade de tempo, porque às vezes ela vai demandar mais tempo para ter o mesmo resultado do que se teria com treinamentos intervalados de alta intensidade. Então, certifique-se disso também, tá? Que ela tem disponibilidade de tempo para você não focar numa prática que vai demandar tempo demais, mas que não vai dar o resultado que você espera. E, por último, você pode até utilizar o aeróbico contínuo como aquecimento dos seus treinamentos. Você vai prescrever um treinamento de musculação, você coloca o seu aluno para fazer um treinamento de intensidade moderada ali de 15, 20 minutos, já é uma boa estratégia para você já começar ali a conversar com o seu aluno, ver como é que ele está naquele dia e já utilizar uma técnica também que vai ajudar na otimização da queima de gordura do seu aluno, tá? Então, gente, essas são as recomendações que eu tenho de prescrição de treinamento e avaliação do seu aluno, tá?
Tentei ser bem direto na prática ali para vocês saírem daqui com uma mensagem muito positiva, uma mensagem muito aplicável para vocês e os alunos de vocês, para vocês já começarem a gerar resultado a partir de hoje, né? E aí o que eu falo agora? Agora o professor Santiago vai entrar na parte de metabolismo, o que está por trás de toda essa metodologia de treinamento que a gente está falando. E também para quem está gostando desse conteúdo, quem está querendo mais e quer saber mais e mais, eu recomendo fortemente que na segunda-feira vocês fiquem atentos na abertura das inscrições do nosso curso Treinamento Eficiente, tá? Essa turma vai estar bem legal, a gente está com um grupo bem legal aí que vai se inscrever, que já está confirmado de se inscrever. Eu tenho certeza que vai favorecer muita gente que vai estar se beneficiando desse conteúdo, principalmente seus alunos e principalmente a sua carreira de personal trainer, tá certo? Então o professor Santiago vai tomar agora a nossa aula aqui. Então, pessoal, agora a gente vai falar sobre treinamento físico e metabolismo. Primeiramente, o que é o metabolismo? O metabolismo são todas as reações do seu corpo para processar a energia, tanto a energia vindo da alimentação quanto a sua própria energia estocada sobre as reservas, né? Então a gente tem a reserva de energia do músculo, né, do fígado também, e também do tecido adiposo. São as nossas principais reservas. Então o metabolismo são as reações que vão utilizar toda essa energia para a produção das reações bioquímicas de utilização e, consequentemente, vão trabalhar as adaptações oriundas da prática regular de exercício físico, que, é claro, é o treinamento físico. Então, vamos entender como o treinamento físico é um dos principais moduladores, né, positivos do metabolismo e, consequentemente, das adaptações do seu corpo. E aí, então, a primeira coisa que a gente pensa é, para emagrecer, a gente precisa só da matemática das calorias, né? Essa é uma visão reduzida de um problema extremamente complexo, né? Toda visão simplista é generalista e toda visão generalista é simplista. Então a gente não pode pensar em resolver um problema de saúde pública, que é a obesidade e o ganho de peso, que hoje é considerado um dos principais problemas de saúde pública do mundo, né? Sem, contudo, entender o processo como um todo. Primeira coisa é entender que existe a questão do balanço energético. Qual é a questão do balanço energético? Você tem um consumo energético oriundo da alimentação e também um gasto oriundo de todo um processo de utilização dessa energia. As nossas três principais vias de gasto ao longo do dia são taxa metabólica de repouso, efeito termogênico do alimento e, evidentemente, a prática de exercício físico. No entanto, é importante a gente entender que, no meio termo da coisa, o nosso corpo precisa funcionar adequadamente para que o nosso peso, né, o nosso metabolismo, ele seja aumentado, o metabolismo e o peso regulado. Assim, peso é um termo errado, né? O ideal é se falar massa, né? Massa corporal, tá? Então vamos lá, quais são os principais fatores que influenciam a perda de peso? Né? Independente das calorias, a gente precisa entender quais são os outros fatores que vão estar, de fato, gerenciando essa utilização de energia. Nós temos idade. Com o envelhecimento, nosso metabolismo reduz, justamente porque o nosso corpo ele tende a sofrer mais um processo chamado de estresse oxidativo. O mesmo oxigênio que nos dá a vida, nós somos seres aeróbios, por isso que a gente precisa do oxigênio para sobreviver, e é por isso que o exercício aeróbico emagrece, né? Só um detalhe, existem pessoas que dizem que o exercício aeróbico não serve para nada. Enfim, né? Mas só a gente pensar que nós somos seres aeróbicos e precisamos do oxigênio para viver, então a gente já entende que o metabolismo aeróbico ele é importantíssimo, né? E com o passar da idade, nós temos a ferrugem, né? Que é justamente essa questão oxidante do exercício, do oxigênio. No entanto, o exercício é capaz de promover o quê? Defesas antioxidantes, né? Isso é muito bacana, isso é interessantíssimo. Né? Não é o oxigênio que oxida ou envelhece o indivíduo, e sim a capacidade que ele tem de quê? Reduzir essa capacidade oxidante do oxigênio. Então veja bem como a idade influencia esse processo. E claro, né, se a gente tem um estresse oxidativo em todos os tecidos, a gente tem um estresse oxidativo também em tecido muscular, por isso que a gente perde massa muscular com a avançada idade, redução da atividade hormonal, você perde alguma capacidade e também a capacidade neuromuscular, que é o seu músculo receber os impulsos elétricos, né? Então, isso com o envelhecimento vai acontecendo e, de certa forma, o metabolismo ele é influenciado por conta disso. Diversos outros fatores vinculados
ao ganho de peso corporal. Então a gente tem comportamento, a gente tem a composição corporal. Quanto maior nosso tecido adiposo, principalmente o visceral, maior a inflamação do nosso corpo. Quanto maior a inflamação, maior o bloqueio do metabolismo. Imagina assim, você está numa estrada, se você está cheio de resíduos nessa estrada, cheio de detritos nessa estrada, o seu carro ele consegue acelerar? Não, ele vai devagarinho contornando esses detritos, então a velocidade dele é menor. Mas quando essa estrada, né, ela está limpa, ela está sem resíduos, sem inflamação, sem outros agentes que bloqueiam o metabolismo, você consegue trafegá-la com maior velocidade. Então é mais ou menos esse racional que a gente precisa ter. Né? Existem outros fatores que influenciam, sim, o que você come, né? O tipo de nutriente que você come, mas como a gente está pensando só no treinamento, a gente vai evitar entrar nesse contexto. Certo? E aí, a partir do momento que eu entendo também que meu intestino ele tem que funcionar adequadamente, né? O comportamento do meu intestino tem que estar bacana e o exercício físico é capaz de promover isso, sim. Quanto mais movimento eu faço, maior a motilidade intestinal, maior a capacidade anti-inflamatória que o meu corpo gerencia e, consequentemente, eu reduzo qualquer tipo de aumento de permeabilidade de algum nutriente que passa pela microvelocidade intestinal e vai inflamar o meu corpo. Então, veja bem como é importante eu estar treinando regularmente para reduzir esse componente aí de ineficiência do meu trato gastrointestinal no que tange a questão de absorção. Olha só que interessantíssimo a gente pensar nessas possibilidades e que ninguém fala, só está pensando em matemática das calorias. Né? Temos também a atividade hormonal, principalmente os hormônios que vão sinalizar apetite, fome e saciedade lá no meu hipotálamo. O exercício físico reduz essa inflamação e melhora esse componente, então o indivíduo ele fica com menos apetite, com maior saciedade. Então isso é muito importante, fora também hormônios relacionados ao quê? Sono, por exemplo. Eu consigo relaxar melhor porque eu tenho uma sensibilidade melhor a esses hormônios. O que é uma sensibilidade, Santiago? É um aproveitamento melhor da quantidade de hormônio que eu tenho. Se eu aproveito melhor os hormônios que estão circulando no meu corpo, as minhas glândulas deixam de produzir exacerbadamente. Então isso é muito bacana. Quanto menos insulina eu produzo, quanto menos hormônio de apetite, né, que é chamado grelina, e tem uns outros também, quanto menos hormônio eu produzo, melhor, porque o meu equilíbrio e a melhora da utilização desses hormônios são parâmetros importantíssimos para que o meu metabolismo fique pronunciadamente mais eficiente. E o exercício físico é muito interessante para isso, tanto resistido quanto o aeróbico, como qualquer outro tipo de exercício. Então, entendam como esse processo é importante, ok? A melhora da sensibilidade hormonal. Beleza? E aí, nós temos outros também que são diretamente associados a isso. Como eu falei, melhora da taxa metabólica de repouso, a massa muscular aumentada, ela aumenta a capacidade do meu corpo em produzir agentes que vão contribuir para o metabolismo, são muito importantes. Então, a taxa metabólica de repouso no meu corpo é o quê? É o quanto eu preciso de energia para manter as minhas funções vitais, meu coração batendo, meu pensamento, os meus órgãos funcionando, e isso gasta cerca de 60% até 75% da energia diária. E um dos maiores contribuidores para que isso seja efetivo é o quê? Minha maior massa muscular, né? Mas não diretamente, porque a massa muscular ela provoca adaptações no meu corpo como um todo. Ela libera agentes na corrente sanguínea que vão melhorar a atividade metabólica de outros tecidos, principalmente o tecido adiposo, que é um dos tecidos mais inflamatórios que existem. Então isso é muito importante. Né? E também, associado a uma boa eficiência da taxa metabólica de repouso, a gente tem o quê? Atividade hormonal. Se os meus hormônios estão funcionando adequadamente, então essa taxa metabólica de repouso é influenciada positivamente e eu tenho uma melhora dessa regulação. Então veja bem por que o emagrecimento não é apenas matemática. É importante a gente entender o problema para criar o que? As soluções para esse problema. Então muitas vezes, quando você tem uma visão de que quanto mais caloria você gasta, mais você emagrece, você deixa de entender o mecanismo como um todo e você como professor, como personal, você precisa entender esse mecanismo porque você vai conseguir conversar com outros profissionais que estão assistindo o seu aluno e também fazer com que os resultados sejam potencializados. Beleza? Então, passando aqui, agora eu vou falar como o treinamento físico auxilia no metabolismo do seu aluno. Né? Então, trago para vocês esse artigo que eu publiquei junto com colaboradores na
nessa revista, que fala justamente os efeitos metabólicos, né, do exercício na obesidade infantil, né? Então, o que a prática de exercício físico ocasiona? Né? Numa visão geral, ocasiona diversas adaptações benéficas para o seu corpo, que vão tanto a nível central, tanto a nível cerebral, né? Há um processo de aumento da atividade sináptica, né? Um aumento da capacidade do seu corpo enviar impulsos elétricos para o restante do seu corpo. Isso é muito importante, porque quanto mais eletricidade chegar na musculatura ou nos outros órgãos e a eficiência da captação dessa eletricidade, melhor é a capacidade do seu corpo em processar esses impulsos e traduzir em sinais que vão ativar, né, essas reações. Quais reações, Santiago? Contração muscular, liberação de hormônios, liberação de agentes anti-inflamatórios, a contração de peristaltismo intestinal, enfim, uma série de adaptações. No coração, por exemplo, seu coração aumenta a eficiência de batimento, seu coração bate mais forte, né? Ele tem um aumento da contratividade cardíaca e poupa batimentos. Então, ao longo do dia, o meu coração ele bate menos, mas com mais força. Isso é muito bacana, isso é muito legal. Então, você poupa trabalho cardíaco porque aumenta a eficiência. Fora que, com o coração aumentado, o fluxo de sangue é aumentado. Esse fluxo de sangue aumentado, ele exerce diversos benefícios, como, por exemplo, um processo que a gente chama de angiogênese, que é o quê? Ao aumento da capilarização para os diversos tecidos. Então, se eu tenho um aumento de capilares, aumento de novos vasos, esse sangue chega muito melhor em diversos tecidos, entre eles tecido músculo-esquelético, que é o tecido que faz a contração. Quanto mais sangue chega nessa musculatura, mais eu tenho nutrientes, como, por exemplo, o oxigênio. Quanto mais oxigênio chega nessa musculatura, mais essa musculatura tende a adaptar. Adaptar como, Santiago? Entre outros aspectos, aumenta uma organela que a gente chama de mitocôndria. Essa mitocôndria é o que faz a respiração celular. Quanto mais nutriente chega na musculatura, quanto mais mitocôndria, por conta desse aumento de nutriente, precisa ser desenvolvida para captar esse aumento do oxigênio, mais eu tenho o quê? Minha capacidade oxidativa. Por que é importante essa capacidade oxidativa? Porque é o oxigênio que queima os substratos energéticos, tanto os substratos guardados no tecido musculoesquelético e no fígado, né, que é o nosso glicogênio muscular, quanto a nossa gordura estocada no tecido adiposo. Então eu preciso de oxigênio para o quê? Queimar, oxidar, por exemplo, a gordura. Então quanto mais mitocôndria eu tenho, mais eu tenho a capacidade de utilizar esse oxigênio para o quê? Queimar gordura, e essa gordura chega na mitocôndria para ser queimada. Okay? Fora que, com o exercício físico, eu aumento a capacidade do meu músculo de gerar força, aumento de massa muscular e aumento de sensibilidade aos hormônios, que, como foi dito, vai melhorar como um todo o metabolismo. De forma simples, é mais ou menos isso. É claro que tem diversos outros benefícios que eu não vou me estender tanto, ok? E aí, outro aspecto muito bacana que a gente sempre bate na tecla é o que? Aderência. A aderência ao exercício é a primeira coisa que você precisa instituir no seu aluno. Você precisa criar no seu aluno, ou precisa conversar com ele, ou identificar o que mais motiva ele para ele ser aderente. Qual que é uma das justificativas de ter aderência? Trago para vocês esse outro artigo que eu publiquei nessa revista, falando de um processo que se chama programação metabólica, né? A questão de programação ao longo da vida é o seguinte: quanto mais estímulo você dá para o seu corpo, mais o seu corpo se apropria desse estímulo e causa adaptações que vão ser levadas para o resto da vida. Isso é muito importante, principalmente na infância, né? Indivíduos que tendem a ter uma capacidade metabólica aumentada, né? Uma atividade motora aumentada na infância, tendem a repercutir, levar isso para o resto da vida. E o contrário também acontece. Quanto mais tecido adiposo você estoca, você gera na infância, mais você leva isso para a sua vida como um todo. Então, vejam bem como é muito importante isso. E o seu corpo se apropria disso. O seu corpo se apropria dessa memória metabólica, dessa memória muscular, e isso é levado para o resto da vida. Então veja bem como é importante que o seu corpo se aproprie desses estímulos, né? E que isso seja levado até os seus genes e, consequentemente, maior seja a expressão gênica e a produção de novas proteínas que vão reorganizar o metabolismo
como um todo. Então veja bem como é a importância do treinamento como um estímulo que vai causar essas adaptações no longo prazo, ok? E aí eu pergunto então, como otimizar o metabolismo do seu aluno no treinamento? Então é simples, né? É você fazer a conjuntura de todos os aspectos que vão estar melhorando o metabolismo. Eu tenho diversos aspectos que controlam o metabolismo. Então eu tenho aspecto hormonal, inflamatório, estresse oxidativo, atividade enzimática, atividade proteica, atividade absortiva, atividade epigenética. Tudo isso vai o quê? Melhorar a resposta metabólica do seu aluno. O exercício promove isso? Claro, com certeza. Mas, poxa, Santiago, o que eu posso fazer? Né? Quais são as possibilidades que eu posso estar utilizando? Simples. Vamos lá, vou dar uma receitinha de bolo bem legal para vocês. Esse artigo é muito bacana. O que esse artigo mostra? A musculação, o treinamento tradicional, em termos energéticos, ela não tem um gasto muito elevado. Né? As pessoas acham que a musculação, do ponto de vista agudo, né? Eu fiz uma sessão de musculação, quantas calorias eu gasto? Muitas pessoas acreditam que gasta 1.000 calorias, 1.500 quilocalorias, mas não, a musculação gera um gasto muito baixo. Muito baixo, é cerca de aproximadamente 100 a 150 calorias num treino tradicional. Nossa, é muito pouco, sim, muito pouco. Imagina você comer uma coxinha. Quantos treinos você vai ter que fazer para equiparar essa coxinha? Mas a ideia não é essa, a musculação ela causa adaptações a longo prazo, né? Como a gente já disse para vocês ao longo desse workshop, né? As adaptações da musculação são muito importantes, ganho de massa muscular, né? Atividade melhorada, enfim. Então, o que acontece? A partir do momento que eu entendo que existem algumas estratégias que na musculação eu posso aumentar o gasto, isso se torna uma carta na manga do personal. Né? Ele pode tanto trabalhar com o componente de melhora da força, né? O componente neuromuscular e também o aumento da resistência muscular localizada e hipertrofia muscular, como uma das estratégias de treino, mas também ele pode otimizar o gasto utilizando estratégias na própria musculação. Esse estudo é muito bacana, ele fala do treinamento intervalado de treinamento resistido, né? Que é o chamado HIIT, que é uma metodologia muito bacana que consiste em você treinar a uma intensidade mais alta e reduzir o intervalo entre as séries subsequentes. Isso faz com que o seu gasto aumente até 4 vezes mais na musculação. Então veja como a manipulação da variável de treino, né, descanso entre as séries pode ser um importante gerenciador de aumento de gasto. Não, se assemelha muito com a metodologia Rest Pause, né, que o professor Renato falou. Então isso é bacana. Então entender esse mecanismo é de suma importância. Então eu posso estar me apropriando disso para estar utilizando o treinamento intervalado na musculação e aumentando o gasto energético e evidentemente as adaptações oriundas dessa estratégia que vão melhorar o metabolismo, né? Uma outra muito bacana que é importantíssimo a gente saber é o que? Treinamento aeróbico contínuo e também treinamento intervalado de alta intensidade. Ambas são igualmente capazes de melhorar o metabolismo. E aí fica aquela questão, o que é melhor? Treinamento contínuo ou intervalado, né? Eu costumo responder de uma outra maneira, eu vou no metabolismo. Metabolismo. Se eu melhoro o meu metabolismo, eu vou emagrecer, que é o princípio da coisa, melhorar o metabolismo. Ok, mas o que justifica isso? Tem estudo mostrando isso, Santiago? Olha só que bacana esse estudo. Esse estudo é muito legal. E até mesmo o título dele, né, pessoal que conhece inglês, é o que? Rethink the Role of Fat Oxidation. Então vamos repensar o papel da oxidação de gorduras. E é o que o estudo traz. O que os caras avaliaram? Os caras avaliaram 2 grupos de indivíduos treinados em exercício aeróbio. Né? Um moderadamente, né, recreacionalmente treinado e um um treinamento de elite, né? Indivíduos altamente treinados. Esses indivíduos altamente treinados tinham uma média de VO2 de 70. Quem treina sabe que um VO2 70, né? O VO2, a capacidade, né, de 70 ml de oxigênio por quilo por minuto é muito boa. Então, ou seja, o seu organismo tem uma capacidade de pegar a cada minuto, né, 70 ml de oxigênio e utilizar esses 70 ml para a utilização
dos substratos energéticos, a oxidação dos substratos energéticos. E compararam com um grupo recreacionalmente treinado com VO2 aproximadamente de 55, que é um VO2 muito bom, mas é bem menor que 70, né? E que não oxida tanto quanto de 70. Legal. E aí, quando compararam esses dois grupos, utilizando treinamento intervalado de alta intensidade, ou seja, pegaram esses dois grupos, os pesquisadores pegaram esses dois grupos e propuseram uma metodologia de treino intervalado de alta intensidade. E depois analisaram quem oxidava mais gordura. E qual foi o resultado? O resultado, olha só que interessante, o resultado mostrou que indivíduos com VO2 70, indivíduos com VO2 maior, oxidavam muito mais gordura do que os indivíduos com VO2 55. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quanto maior a capacidade metabólica do seu corpo, independente da forma com que você vai ocasioná-lo. Se você, por exemplo, se você é um atleta de endurance, né, de maratona, de corrida, e aumenta o seu VO2 com aeróbico contínuo, ok. Se você gosta de treinamento intervalado de alta intensidade, né, gosta de fazer isso, gosta de dar os seus tiros, né, joga esportes com predominância, né, de sprints, tal, né, essas modalidades, né, pratica essas modalidades, beleza. Aumentou o VO2, ok. Isso demonstra que o seu metabolismo melhorou, certo? E esse é o maior desencadeador da oxidação de gorduras. E não propriamente dita estratégia. É claro que você utiliza essa estratégia para estar potencializando isso, melhorando isso. Mas, de certa forma, o que vai desencadear o todo, né, o processo como um todo, é a melhora do metabolismo. Então, entendam isso, né, utilizem as estratégias para isso, né, mas tenham em mente o caminho das pedras para você otimizar a prescrição do seu treinamento, individualizar essa prescrição, identificar quais fatores do seu aluno, né, para você, de fato, prescrever um treino individualizado, um treino que seja realmente capaz de promover resultados no seu aluno. Ok? Então, agora eu vou passar a palavra para o Vitor, que vai dar continuidade aí ao nosso workshop. Valeu? Espero que você tenha gostado dessa aula e principalmente que já tenha tomado a melhor decisão de entrar na nova turma do curso Treinamento Eficiente. Eu aguardo você agora no dia 12 de março, onde você vai dar o maior passo da sua carreira profissional.